Deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. Você já se pegou pensando como a sua infância reflete na sua vida adulta hoje? Você já parou para pensar, para lembrar disso? Às vezes já refletiu sobre esse assunto? Poxa vida, como que isso lá atrás influencia, tem impactado tanto a minha vida aqui hoje? E eu te digo mais, não só tem impactado hoje, como vai interferir também em todo o seu futuro, de agora para frente. Tudo na sua vida, o que aconteceu lá atrás vai ter impacto. Isso aí, sem sombra de dúvida. O ser humano, ele vive a sua vida, a sua juventude, a sua vida adulta principalmente, tá? Colhendo consequências de muitas coisas que ocorreu na infância. Por exemplo, ensinos. Algumas coisas que você vive hoje são verdades que você vive, são coisas que você vive baseado em verdades e informações que foram passadas para você lá na infância, na vida de criança ou até mesmo de adolescente. Coisas que marcaram a sua vida. Aquilo entrou na sua mente como uma verdade absoluta e inclusive tem pessoas que não conseguem se desprender disso. Tem pessoas que aprenderam coisas na infância que depois de adulto perceberam que aquilo era mera fantasia, mas continuam vivendo em cima daquela fantasia. Tem pessoas que perdem casamento, já vi gente perder casamento ou ter problema sério no casamento por causa dessas coisas, por conceitos que lhes foram pregados lá na infância e agora sofre consequência muito séria. Aí sofre a pessoa, sofre o cônjuge, sofrem filhos devido ao aprendizado em relação à vida financeira, em relação à vida amorosa. Talvez pai e mãe não tinham bom relacionamento e isso impacta o relacionamento atual. Ou seja, a infância, a pré-adolescência são muito importantes na vida de uma pessoa. Muito bem, vendo isso em você, como você tem pensado, você que é pai, mãe, como você tem pensado em mudar a história do seu filho ou melhorar a história do seu filho? Tá? Lembrando isso, que a vida que você tem hoje e terá no futuro, ela está sofrendo um grande impacto, muitas vezes sendo conduzida por coisas da infância. Como você tem guiado os seus filhos? Como você tem orientado os seus filhos, já que você sofreu ou tem tido consequências boas disso? Por isso que a Bíblia vai nos dizer em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. O sábio Salomão escreveu: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Porque Salomão sabia muito bem o valor do aprendizado na infância. Salomão sabia o quanto marca. Você vai imaginar comigo agora uma folha de papel. Deixa eu fazer algo melhor. Eu vou pegar para você entender melhor. Eu vou exemplificar para você aqui. Vou exemplificar para você num papel. Vou pegar aqui a minha agenda, pegar uma data aleatória. Aqui, por exemplo, está um papel em branco. Não está totalmente em branco, ele tem linhas, tem data preenchida nele. Você vai imaginar a mente da criança, sua mente na infância, ou a mente do seu filho, dessa maneira que a criança nasce, no primeiro dia ele não tem informação nenhuma. Aliás, diz a psicanálise que essas informações já começam desde o ventre da mãe, já começa a criança a absorver informações. Mas aí você imagina, uma criança no seu primeiro dia de vida, sem nenhum tipo de informação no seu cérebro, é como um papel em branco, ok? É como alguém que não tem nenhum tipo de informação de nada. Atenção, não tem informação negativa e também não tem informação positiva. Cabe, portanto, a você, pai, mãe, implantar estas informações na mente do seu filho. Conforme você vai desenhando as coisas, conforme você vai colocando verdades na mente do seu filho, aquilo vai impactando. Se você colocar mentira, aquilo também vai impactando. Quantos pais implantam nos seus filhos desejo de vingança? Ué, meu filho, você deixou o seu coleguinha te bater, você não fez nada? Amanhã você vai bater nele também. Você está colocando numa mente
Vamos continuar nesse exemplo branco, né? Numa mente branca, você está colocando um sentimento ruim na mente dessa criança. Você está implantando mentira, vingança na mente da criança. Então é importante que cada pai e mãe saiba disso. Na realidade, nós sabemos. Como eu comecei esse vídeo dizendo para você, lembre-se de como a sua infância marcou a sua vida. Conceitos que você tem hoje. A maneira como você administra o seu dinheiro está lá na infância, a razão dela. A maneira com que você vive os seus relacionamentos está lá na infância, o motivo deles. Na infância, na pré-adolescência. Tá? A maneira como você vive na sociedade, como você respeita os mais velhos ou não, tudo lá na infância, tudo na infância. Por que tantos jovens se perdendo para as drogas? Por que tantos casamentos perdidos? Por quê? Escuta uma coisa, quando o adolescente começa a pensar em apaixonar, quando a criança começa a fantasiar aquelas coisas, oh meu Deus do céu, as crianças já implantado na mente das crianças. Né? Com quem será que o fulano vai casar? Vai depender se a ciclana vai querer. Ele aceitou, tiveram 2 filhinhos e depois se separou. Já começa por aí. Aquilo todo aniversário é a mesma coisa. E aí depois, as pessoas vão aprendendo. A sociedade hoje só fala disso. Separação. Se não der certo, separa. E isso vai impactando, vai influenciando tanto a vida dos nossos filhos, das nossas crianças, que isso pode gerar lá na frente. Como é que era ensinado sobre casamento antigamente? Até que a morte o separe. Olha, se você sofrer, aguenta, porque foi escolha sua. Hoje não. Por isso, tantas coisas terríveis aconteceram na sociedade. Por isso essa consequência toda. Produto de uma geração perversa, produto de conceitos errados, de uma sociedade que não tem Cristo. Agora eu falo com você, pai e mãe cristão, você que serve ao Senhor, mas não leva o seu filho na escola dominical, não leva a sua criança, a sua jovem, a sua adolescente, a sua filha adolescente, para aprender a palavra de Deus, para um culto de jovem na igreja. Como que você acha que o peso, nós estamos falando de informação, né? Como você acha que o peso de informações que o mundo traz vai ser menor do que as 2 horas que o seu filho passa por dia, por semana na igreja? Meu filho vai todo domingo à noite na igreja. Tá? Ele aprende lá, ele ouve a mensagem, 40 minutos, 50 minutos de mensagem, dependendo da igreja que você congrega, não sei, tem igreja que é 20 minutos de pregação, misericórdia, né? Então vamos lá, 40, 50 minutos de mensagem, se o seu filho, se a sua filha consegue entender a mensagem ministrada, porque na escola dominical não é a linguagem dele, mas no culto à noite, você entendeu a desproporção? Aí o resto da semana, seu filho, sua filha, vai passar aprendendo o quê? Qual é o peso que tem tido? Qual é o peso de informações que tem tido na mente do seu filho, que tem acontecido na mente do seu filho? Você ora com o seu filho à noite? Você fala de Jesus para o seu filho todos os dias? Ensine a criança no caminho que deve andar. Leve o seu filho para culto de jovens. Leve o seu filho para o culto infantil. Aproveite todas as atividades que a sua igreja, que o seu pastor proporciona para o seu filho, porque a missão de um pastor é ensinar. E muitas vezes nós proporcionamos trabalhos na igreja, jovem, adolescente, criança, etc., para ensinar na linguagem dos jovens, das crianças, dos adolescentes. Porque como eu sempre digo para a igreja, olha, culto de criança, linguagem infantil, não vai achando você pai. Claro, a gente sempre aprende muita coisa, mas é tudo para que a criança aprenda e absorva o máximo da palavra de Deus. Culto de adolescente, no jeito adolescente de falar, para que o adolescente consiga absorver e compreender. Culto de jovem, a mesma coisa, aquela dinâmica, tá, de jovem, para que eles saibam, para que eles possam compreender e entender melhor a palavra de Deus. E muitas vezes nós levamos apenas em culto de adultos. Não tem
O culto de domingo é muito congregacional, é culto para todos, inclusive na nossa igreja chamamos de culto da família. Porém, muitas vezes, o seu filho, criança, adolescente, não vai conseguir assimilar muita coisa. Ensine o seu filho o caminho que deve andar. E também não dependa só da igreja, para que a igreja ensine o seu filho. O meu pastor responsável espiritualmente pelo meu filho. Não, você também é, pai. Você também é, mãe. É você que convive praticamente 24 horas com o seu filho. Aliás, quanto tempo você tem dedicado ao seu filho? Porque quantas horas ele fica na escola? Quantas horas ele vive na companhia de amigos? Quantas horas ele fica em frente à televisão, videogame, etc. E quantas horas, vamos falar minutos, ele fica aprendendo com você? Não é convivendo, não. Tá? Ele está vendo televisão do meu lado, mas ele não está aprendendo com você, ele está aprendendo com a televisão. Lembra da mente em branco. Tudo que é informação seu filho vai absorvendo. E aí aquilo vai se tornando uma verdade para ele. Quanto tempo você se assenta para ensinar verdades para seu filho? Ensine a criança no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Fica aqui essa mensagem para o seu coração e para a sua vida. No mais, Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família em nome de Jesus.